Obrigada. Estão ouvindo? Então, bom dia. Ainda é bom dia depois de tudo isso, né, que foi falado. Ainda é um bom dia. Estamos na parte da manhã aí. Trouxe aqui minha colinha que eu quero agradecer, né, a Rosângela, que é secretária da Mulher da CNTM e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Rita do Sapucaí. A Rose, que também é diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí e secretária da Diversidade da CNTM. A Alzira, Sindicato dos Metalúrgicos. A Mônica Veloso, vice-presidente da CNTM. E a toda a equipe de organização. Agradecer também a esse espaço que foi aberto para isso. A todo o acolhimento, né, na realidade, aqui que deram para esse tema muito importante que eu acho que não poderia ficar de fora. Então, a minha colinha acabou. Bom, aqui pulou já, gente. Então, aqui, a gente vai falar sobre saúde mental e aromaterapia. Acho que de tudo isso que a gente vem ouvindo, né, desde ontem para hoje, são muitas cobranças, né? Eu ouço muito aqui o tem que, e cada tem que para a mulher, isso é um peso enorme, porque eu arrisco dizer que não é só uma jornada dupla da mulher, é tripla muitas vezes, porque se ela quer estudar, ela tem que dar ali continuidade naquele horário, estender aquele horário dela, então 24 horas às vezes é pouco, né? E antes de começar mesmo a falar sobre Setembro Amarelo, que também vem desde a saúde mental, da falta de saúde mental, a gente chega até isso, eu gostaria que vocês se levantassem. Dá uma esticada. Eu gostaria que vocês olhassem em volta de vocês, para trás de vocês, olhassem no olho da companheira do lado. Vocês têm noção da imensidão que está aqui, né? Várias sementinhas aqui, né? Vocês têm, né? Vocês olharam lá para trás, a galera aqui da frente, olhou lá para trás, porque a galera lá de trás consegue olhar aqui. Podem olhar, gente, podem virar. Muito bom estar aqui, né? Muito bom estar presente. E essa é a luta que a gente também tem que travar todos os dias. Nós temos que pensar lá na frente, sem pensar muito no passado e estar presente. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Ainda manter a nossa saúde mental em dia. Gente, pode sentar, desculpa, eu esqueci de avisar. Então, a gente vai começar aqui falando sobre Setembro Amarelo. Todas aquelas doenças mentais, né, que a gente estava aqui falando sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico e várias outras que eu conheci hoje, nossa, que eu desconhecia realmente que existia tanto tipo de doença mental. Todo suicídio, 100% do suicídio vem de uma pessoa que está com essa saúde mental abalada, que vem de algum tipo de doença, essas que a gente acabou de falar. E a importância desse trabalho todo de Setembro Amarelo, de ser levantado isso coletivamente, é referente exatamente para a gente quebrar esse tabu de não falar sobre, porque é um assunto pesado. Muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. E também, muitas vezes, é dentro de casa que as coisas estão acontecendo e a gente não consegue acolher, porque o que falar? Como fazer? Então, dentro desse site do setembroamarelo.com, eu achei muitas informações importantes e relevantes. Inclusive, existe cartilhas lá dentro de como você fala sobre o assunto ou acolhe o assunto
com diversas pessoas, com adolescentes, no local de trabalho. Então, eu acho bem importante, como aqui o tempo é bem reduzido, eu acho bem importante depois vocês, mulheres multiplicadoras, estarem entrando no site e dar uma fuçada lá para ver no que mais que vocês conseguem auxiliar. Porque os dados eles são um pouco alarmantes. Não quero colocar alarme, mais coisa não tem que na vida de todo mundo aqui, mas eles são alarmantes. E aqui no Brasil, quem começou com esse movimento foi a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Regional de Medicina e o Centro de Valorização à Vida. Eles se uniram, né? Acho que foi 2013, 2014, eles trouxeram para o Brasil esse tipo de movimento, porque nós temos que falar sobre isso. Não adianta, nós estamos no movimento, nós precisamos saber a respeito disso e falar sobre, porque muitas vezes é dentro de casa que acontece. E eles trazem esse slogan, né? Se precisar, peça ajuda. Peça ajuda. É difícil, ajuda para quem? Estamos preparados para ouvir? Como que nós vamos auxiliar? Por isso que eu digo, né? Não devemos saber tudo. Não quero colocar mais esse peso. Mas essas cartilhas eu acho que irão ajudar bastante a gente a ter uma dimensão aí e conseguir auxiliar no momento, não deixar passar batido, tá? E aqui são alguns dados da Organização Mundial da Saúde referente a suicídio. Então, é uma taxa muito alta, não gosto de usar a palavra muito, mas ela é muito alta com adolescentes entre 15 e 19 anos, entre 10 a 14 anos. Então, muitas aqui que são mães, tias, têm essas crianças, adolescentes por perto, é importante a gente estar olhando para isso. Tá? Eles não são folgados de estarem no quarto, eu tenho adolescente em casa, não são folgados de estarem num quarto o dia inteiro trancados. Às vezes eles estão lá passando por algum problema, alguma coisa assim, e a gente às vezes julga isso, né? São preguiçosos, não querem fazer nada. Mas e aí, o que está acontecendo na vida desse adolescente? Porque é uma descoberta para eles, a adolescência. Eles nem sabem quem eles são, nem a gente às vezes sabe quem a gente é. A gente está nessa luta diária para saber quem a gente é. Imagina um adolescente sendo apresentado para a vida, tendo que aguentar todo esse assédio dentro de uma escola, tendo que lidar lá com as diferenças. Então, é muito importante, ou muito novamente, é muito importante nós, como mulheres, como mães, saber também acolher essas crianças e adolescentes. Saber ouvir. Muitas vezes eles não querem dizer, mas às vezes a gente deitar ali, eles estão deitados no quarto deles, deita junto, assiste uma série junto, veja o que eles estão assistindo, olhando, puxem conversa, queiram saber como está na escola. Que a escola que deveria ensinar, muitas vezes é lá dentro que acontece todo o assédio, bullying, esses tipos de coisa que eles não sabem lidar. Então, está aqui. O suicídio é um importante problema de saúde pública com impactos na sociedade como um todo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, todos os anos mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama, ou guerras e homicídios. Alarmante. São dados aqui da Secretaria da Vigilância em Saúde, divulgado em 2022. Eu não consegui pesquisa mais recente. Pode ser que tenha, mas eu não consegui achar, tá? Isso foi depois até da pandemia, né? Que a pandemia também alarmou muito esses casos de doenças mentais. Lembrando que só chega ao suicídio quem já passou ali pela depressão, ansiedade, mal assistida, que não procurou ajuda ou não teve ajuda. Isso não sei o que digo. É 100% dos casos e é fato, tá? Então, o que é saúde mental? Porque é fácil a gente dizer, né? Ai, vamos nos manter equilibradas, porque nós temos que lutar para abrir nosso espaço. Nós temos que, gente, nós temos que. E aí a gente vive o futuro. Vivendo o futuro, a gente vive ansioso.
vivendo do passado, porque alguém fez, a gente vive a depressão. Então, como viver o presente? Por isso que eu pedi para vocês levantarem e olharem em volta. Nós estamos aqui hoje, no presente. Claro, nós temos que olhar lá na frente, nós temos que ver quais são os nossos objetivos, luta, o que nós queremos, isso é normal. Agora, emocionalmente, a gente tentar adivinhar como vai ser lá na frente, mas se eu fizer isso, como vai ser? Se eu fizer aquilo, como vai ser? Isso é ansiedade. Isso vem para a ansiedade. Então, como lidar com tudo isso? Cada um vai ter que descobrir, porque cada um aqui é um ser único. Então, eu posso apresentar uma ferramenta. Pode ser que aquela ferramenta funcione, pode ser que não, porque cada ser é único. Mas é importante olhar para isso? É, porque no momento que as mulheres são tão cobradas em todos os aspectos, como está a saúde mental dessa mulher? Quem olha para isso? Companheiro olha? Muitas vezes a gente está tão uma pilha de nervos e vai falar, essa mulher está muito nervosa hoje, nossa, que mulher nervosa. Mas ele nem sabe direito o que aconteceu com a gente, tudo que a gente teve que enfrentar, fazer acontecer, tudo que vocês tiveram que fazer acontecer, a logística de vocês para estarem aqui hoje. Eu acho que foi bem difícil. A minha foi difícil. A minha foi, porque eu tive que ver com quem ia ficar a filha, porque a filha não queria vir. Horário, comida de cachorro, e assim vai. E aqui, acho que tem muitas aqui para isso, né? Marido, vai ficar com filho? Olha, qual é a hora de dar remédio? Porque muitos não sabem. Então, a logística aqui é grande. Então, vocês já são vencedoras hoje por estarem aqui vivenciando isso. Então, já se sintam vencedoras. Então, o que é saúde mental? Vamos lá. Eu vou ler também isso daqui, porque eu fiquei. Bom, vamos lá. Saúde mental, conforme a OMS, é um estado de bem-estar em que o indivíduo desenvolve suas habilidades, lida com o estresse da vida, trabalha de forma produtiva e contribui para a sua comunidade. É um conceito que vai além da ausência de transtornos mentais, incluindo a capacidade de gerenciar emoções, construir relacionamentos saudáveis, ter um bom conceito de si mesmo e encontrar equilíbrio na vida pessoal e profissional. Tá todo mundo zen aí? Equilibradíssimas. Gente, isso daqui parece que está falando de um ET. Porque não dá para a gente ser tão equilibrada e perfeita. E alguém aqui quer perfeição? Então tá tudo bem. Se alguém cobrar perfeição, nós podemos falar: não sou perfeita e não busco perfeição. Eu faço o que posso naquele momento. Aquele momento é isso que eu tenho para oferecer. Posso melhorar? Sempre. A gente sempre pode melhorar. Aposto que amanhã vocês já vão estar melhores do que hoje. Porque depois desse monte de palestras que vocês tiveram, o conhecimento aí está, ó, expandiu bastante a mente, as ideias, tudo isso. Então, vocês já não são as mesmas pessoas. Então, é sementinha plantada atrás de sementinha. E com calma, respeitando o organismo, respeitando o que cada um aqui vive. Então, a gente só tem uma referência aqui do que é a saúde mental em dia. E aqui é uma ferramenta que eu utilizo aí há pelo menos uns 9 anos, que eu trouxe para a minha vida e que teve uma mudança radical a partir do momento que eu fui apresentada à aromaterapia. E não adianta, a gente acaba contaminando quem está dentro de casa, mas isso é uma contaminação boa, pelo menos, no meu ponto de vista. Então, a aromaterapia ela é uma prática integrativa e complementar que utiliza óleos essenciais com o objetivo de proporcionar bem-estar físico, emocional e espiritual. Milagre, né? Mas eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês o porquê. Vocês receberam o saquinho aí? O rolãozinho, tá bom. E a aromaterapia faz parte das PICs, que são as práticas integrativas e complementares em saúde,
que integra o Sistema Único de Saúde. Ainda está em implementação, tá, gente? Não é todo lugar que tem, aí a gente bate aí nas burocracias, mas já é um caminho. Ela é reconhecida junto com outras, acho que 22 práticas mais naturais e integrativas do ser humano. Então, aqui é como a aromaterapia mexe nas nossas emoções. A partir do momento que nós inalamos um óleo essencial que é natural, que é retirado de plantas, natureza, então, e que as plantas, só para vocês terem uma ideia, né, porque a gente aqui está com horário restrito, as plantas usam os óleos essenciais para elas se defenderem, procriarem, avisarem as vizinhas que estão sendo infestadas. Eu pareço até meio doida de falar assim, mas o sistema que as plantas utilizam, a gente deveria levar para a nossa vida. Porque elas são isso, elas são companheiras umas das outras. Umas estão interligadas nas outras. Então, quando há, por exemplo, uma infestação de algum inseto, elas vão soltando óleos essenciais para avisarem as outras plantas, para soltarem os óleos essenciais também, para elas não serem atacadas. É mais ou menos isso. A gente poderia falar bem mais, mas... Então, quando nós inalamos um óleo essencial, entra ali por nossas cavidades nasais, existem os neurônios receptores olfatórios aqui nessa parte. Ele vai ser lido lá no nosso bulbo olfatório. Vamos lá. E lá no sistema límbico, ele vai ser... quando ele chegar no sistema límbico, ele vai entrar como sinapses químicas, porque o óleo essencial ele é da natureza, mas ele é químico. A composição dele é química. E ele trabalha como se fosse uma chavinha procurando a fechadura dentro do nosso sistema. Então, a gente inala ele, quando ele chega no nosso sistema límbico, ele está lá como chavinha para abrir nossa fechadura. Então, é meio que uma coisa de perfeição, porque as nossas células conversam com a parte química dos óleos essenciais perfeitamente. Parece que nós fomos feitos para isso, para realmente usar a aromaterapia, os óleos essenciais, para a gente conseguir ter mais leveza, às vezes até um negócio de cura, realmente. Né? A gente não pode substituir medicamentos, mas eu sigo essa linha. E aí, até quando teve várias pessoas que pegaram Covid, né? Quem pegou, teve gente que perdeu, né, o olfato. E foi realmente porque no bulbo olfatório existiu essa inflamação, que são como se fosse vários cabelinhos ali, que o óleo essencial precisa passar por esses cabelinhos para ele virar sinapse, né, química no nosso cérebro. Então, houve essa inflamação no bulbo olfatório, por isso que a gente parou de sentir cheiro. Eu peguei Covid, eu fiquei sem sentir, né? Perdi o olfato, fiquei desesperada, porque é meu instrumento de trabalho, mas, graças a Deus, voltou, porque existe um protocolo também para quem tem problema, chama anosmia. Para quem tem problema de anosmia, existe um protocolo com o uso dos óleos essenciais para a gente desinflamar essa cavidade nasal, onde existe o bulbo olfatório, para a gente voltar a sentir cheiros. Então, quem aí continua não sentindo cheiros ou conhece alguém, existe ali uma solução. Não é todo mundo que consegue, porque às vezes, dependendo de quanto tempo que a pessoa está sem sentir, os cheiros, essas coisas assim, então tudo depende. E lá no nosso sistema límbico é onde moram as nossas emoções e memórias. Por isso que um óleo essencial ele é muito rápido na hora que você inala ele, às vezes ele te traz sensações boas ou ruins. Porque dependendo do que você viveu de repente com aquele cheiro, ele vai te trazer uma memória. E não é todo mundo que tem memória, de repente você inala lá um óleo de gerânio. Já ouvi de muitas pessoas. Nossa, eu lembro da casa da minha avó cheirava gerânio. Então tem toda essa ligação. Então, às vezes, são memórias afetivas, que nós também nos sustentamos por essas memórias.
E as nossas emoções, que eu não sei quem já assistiu esse filminho maravilhoso deveria assistir, porque a gente tem um entendimento melhor ali de como funcionam nossas emoções. Então, a depressão, tristeza, alegria, nojinho. Ai, esse vermelhinho aqui é bem legal. Quem que era ele? A raiva. Olha que legal a raiva. Tá todo mundo ali dentro do nosso sistema límbico. Por isso que o óleo essencial, ele age rápido. Ele não tem que ser metabolizado pelo nosso fígado, pelo nosso organismo, para ele ir lá nas nossas emoções. Ele vai direto pela nossa cavidade nasal para o sistema límbico. E é rápido a utilização dele. Teve colega aqui que não conseguiu falar porque estava ansiosa, provavelmente é ansiedade. Se inalasse um óleo, não vou prometer, mas se inalasse o óleo lá durante os 5 minutinhos, entrasse em contato ali, ia ficar mais leve, mais tranquilo da pessoa falar, se comunicar. Porque ela age nas nossas emoções, ela tira esse tremor todo que nós temos. E várias outras coisas, né? E aqui eu trouxe somente alguns estudos científicos sobre como os óleos essenciais estão agindo, o que eles estão trazendo, quais os benefícios. Então, existe hoje centenas de estudos científicos dizendo sobre os benefícios dos óleos essenciais e como eles agem em nosso organismo. Então, aqui não a gente não fica só no achismo. Eu estudo faz 9 anos e eu estudo mesmo. Meu marido vê que a gente fica lá estudando, porque quanto mais eu estudo, eu sei que menos eu sei. Mas eu fico muito feliz com a sabedoria que eu já tenho tendo dentro desses 9 anos, né? Com a convivência, mesmo dentro de casa, de algumas pessoas. Então, eu fico muito feliz de conseguir auxiliar em vários casos onde a medicina alopática não conseguiu chegar. E hoje a gente está criando cada vez mais resistência à medicina comum. A gente fala de alopatia, né? Os alopáticos. Pode ver que é resistência a antibióticos, muitas alergias. Então, nós temos que ter alguma coisa para a gente se amparar fora isso. Porque, e aí? Aquele medicamento não faz mais sentido no seu organismo. E o seu organismo está falando, porque o corpo fala. Como a doutora disse, e nós sabemos disso, o corpo fala. Então, ele já não funciona mais com aquilo. É aí que entra outras práticas integrativas para auxiliar lá num tratamento de transtornos ou de diversas outras doenças. Então, aqui depois, para quem quiser, quando tem alguma coisa mais específica, entrar em contato, aqui tem alguns estudos científicos, mas a gente já tem bastante coisa hoje. E a gente cai aqui para, eu julgo, uma das melhores partes desse. Só tenho 7 minutos? Nossa, eu achei que eu tivesse 1 hora pela frente. Bom, então todas vocês receberam esse roll-on, né? Esse vidrinho no saquinho. É ele que a gente vai usar. Já usou? Olha só, nem aguardou a surpresa. Pronto, gente. Todo mundo pegou ele aí? Para mim, isso é uma joia. Vale mais do que joia. Meu marido sabe disso. Me dá um óleo essencial que eu fico super feliz. Então, a gente pode abrir. Quem se sentir confortável com o cheiro, que não sentir nenhuma repulsa, pode estar passando nos pulsos, atrás das orelhas. Pode estar sentindo o cheiro. Pode ser os dois, pode ser só um ou outro, onde se sentir mais à vontade.
Agora eu quero convidar vocês a experienciar esse aroma, o que ele traz para vocês. Então eu peço para que vocês fechem os olhos. E nesse momento, a gente tenta se conectar com a energia que esse aroma traz para a gente. Podem respirar fundo, solta o ar também com uma profundidade. Repita essa respiração. Nesse momento, onde vocês estão, sinta através dos pés de vocês, apoiados nesse chão. Sinta a energia da terra. Imagina saindo do centro da terra uma energia que ela vai se conectar com os nossos pés. Ela pode vir numa cor, numa luz. Vamos escolher o dourado. Essa energia que sai ali do centro da terra e entra pelos nossos pés, ela vai subindo pelo nosso corpo, sustentando, célula por célula, espacinho por espacinho, na nossa corrente sanguínea. E ela vem subindo. Então, ela sobe pelas nossas pernas, passa pelo nosso abdômen, vai lá nas nossas mãos, na pontinha dos nossos dedos, volta. Não esqueçam de respirar. Agora a gente vai se conectar. Não larguem essa conexão com o centro da Terra. Agora a gente vai se conectar com a energia que vem lá dos céus. Imaginem esse teto se abrindo e a gente conseguindo trazer a energia dos céus através da nossa cabeça. Então, essa energia vai entrar pela nossa cabeça e ela vai se encontrar com a energia conectada da Terra em movimentos de espiral por todo o nosso corpo. E ela vai trabalhar bem no centro do nosso peito. Eu quero que vocês sintam o que essa energia pode fazer. Essa energia recebida dos céus e do centro da Terra. E essa energia se expande. Nessa expansão, elas se juntam com a energia de todas vocês daqui de dentro. E nesse buraco que está nesse teto, ela vai subir e se esplanar. Então, ela vai de encontro àquelas pessoas que não puderam estar aqui por algum motivo. Ela vai de encontro aos nossos familiares que ficaram, à nossa casa. Percebam essa energia. E eu peço que continue com os olhos fechados, por favor.
Paulo, se puder soltar o som, eu agradeço. Respirem e sintam cada vez mais forte essa energia. Nesse momento, a gente vai trazendo de volta para dentro do nosso peito essa energia que foi expandida. Respira. Devagar, a gente pode abrindo nossos olhos, voltando para o aqui e agora. Paulo, pode encerrar, por favor. Então, voltamos para o aqui e agora. Eu espero que a experiência tenha sido boa. Eu espero que a experiência de conexão tenha sido proveitosa. E lembrando que essa conexão é com a gente mesmo. Isso não tem nada a ver com religião. A natureza está aí. Isso nada mais é de uma conexão com a natureza.
Tá todo mundo calminho. Tá lindo de se ver, tá muito gostoso, porque eu também me acalmo com tudo isso. Então é isso que a aromaterapia pode fazer um pouquinho no dia a dia para a gente. Me incluo nessa, com certeza. Ela traz esse momento. Foram um pouquinho mais de 5 minutos, porque a música tem 5 minutos, deve ter sido mais um minutinho na condução. Então, são 6 minutos que nós podemos nos sustentar diariamente, para a gente poder depois levantar e continuar com a nossa batalha da vida. Então, a saúde mental e a aromaterapia, ela realmente tem tudo a ver. Então, eu espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma aqui com essa luta de vocês. Continue a luta, precisamos de vocês bem forte mesmo para enfrentar todas as batalhas possíveis e imagináveis, mas a gente tem que estar pronta para enfrentar a batalha conosco mesmo. Então é isso, meninas. Muito obrigada. E a semente foi plantada. Obrigada. Obrigada, Priscila, pelo conhecimento, pela troca de energia. Vamos abrir, então, os questionamentos, em torno de 5 perguntinhas, para a Priscila estar respondendo para nós. Gente, eu quero no mínimo 14. 14 perguntas. Queres anotar e responder no final? Na hora? Fechou. Esquece. Perfeito. Meninas, a Priscila, então, ela prefere responder pergunta a pergunta, tá? Então, vão ser 8 perguntas. Vamos começar, então, com a Caroline Pereira dos Santos Leme, do Sindicato de Curitiba. Bom dia novamente. Doutora Priscila, eu gostaria de saber, você acredita que o Brasil está preparado para tratar a saúde mental como uma prioridade na política pública? Sinceramente respondendo, não. Não está. É por isso que até nós, como aromaterapeutas, né, em todo o nosso movimento que a gente faz também, por aí, a gente enxerga a aromaterapia como uma ferramenta muito importante para dar esse respaldo para quando a gente não consegue realmente um atendimento tão eficaz, onde a gente deveria ter. Próxima pergunta, então, é de Lucilene Ferreira da Rocha, do Sindicato de São Paulo. Priscila, bom dia. Muito obrigada por esse momento. Me remeteu à infância e me trouxe de volta. Isso é maravilhoso. Eu gostaria de saber se existe um aroma específico para na hora que nós estamos estudando, depois de um dia muito conturbado, cheio de energia negativa, e eu fico diante do computador, porque eu também faço faculdade em AD. Eu gostaria muito de ter um aroma específico para eu poder concentrar na hora da prova e poder ter um bom resultado. Certo. Eu sou contra a receita pronta, porque cada ser ele é único. Então, para a gente estar indicando, falando sobre, eu precisava saber mais sobre você. Mas tem um óleo essencial que ele é um coringão de tudo, que é esse de laranja doce que eu passei para vocês. Porque a pessoa que tem repulsa, ela já sabe, ela não usa, ela não vai conseguir usar esse óleo por algum motivo.
Agora, se não, ele é um óleo que lhe traz leveza, alegria, remete lá à nossa infância. Ele é um óleo coringa. Mas, se quiser alguma coisa mais objetiva, aí com profissionais mesmo. Próxima pergunta, Tayana Rodrigues Ribeiro, do Sindicato de São Paulo. Bom dia a todos. Eu queria perguntar, doutora, primeiro eu queria agradecer, porque eu acho que esse tema é muito válido e realmente eu acho que todo mundo conseguiu fazer a conexão. E eu queria saber de você como o SUS pretende fazer a distribuição deste material para os pacientes diagnosticados com ansiedade e depressão, e se a gente está próximo disso. Né? É um trabalho tão de formiguinha como todos, eu acho que todos os outros, né? A gente tem que começar. Lá atrás, quando eu comecei, era muito difícil a pessoa saber o que era óleo essencial. Então, parecia uma louca ela falando que aquele negócio da plantinha ia fazer bem para alguém. Até para entrar dentro de casa, isso foi difícil. Eu falava, lá vem a mãe com esse olhinho. Então, eu tive que provar até dentro da minha casa, e prova até hoje, que isso funciona. Agora, como? Tudo é processo de divulgação. Às vezes as mídias, né? A gente teve aí todo mundo ouvindo falar sobre aromaterapia, porque veio uma empresa de fora e aplicou ali, colocou todo mundo para vender, sistema pirâmide. Eu sou contra, e sou contra essa empresa mesmo, que eu sou muito brasileira para acreditar em empresa de fora. Então, e disseminou a aromaterapia de uma forma muito marginalizada, vamos dizer assim. Então, foi bom, porque as pessoas ouviram falar sobre aromaterapia, e foi ruim, porque eles indicam para a pessoa tomar o óleo, eles indicam, nossa, para tudo que você procurar, eles têm a solução. Então, isso é a parte ruim. E agora, como a gente disseminar, é indo realmente, é pesquisando, é a gente sabendo se ali são informações sérias, seguras. Existe hoje uma associação dos aromaterapeutas, mas eu ainda acho também que a gente está caminhando, né? A aromaterapia está no Brasil há pelo menos 25 anos. E agora é que está tendo todo esse movimento sobre a aromaterapia e os óleos essenciais. Então, a divulgação é formiguinha, formiguinha mesmo, e nunca desistir. Próximo questionamento, Jocélia Gomes Sampaio, do Sindicato de Curitiba. Bom dia a todos. Meu nome é Josélia, eu sou do Sindicato de Curitiba. Primeiramente, quero agradecer, doutora, por esse momento, né? Que para nós é um aprendizado e é gratificante estar aqui, né? Com a sua presença e com a sua palestra, que foi maravilhosa. Obrigada. Eu que agradeço. Tá? A minha pergunta é o seguinte: eu quero saber como a aromaterapia pode ser utilizada como uma ferramenta complementar para promover o relaxamento, reduzir o estresse e melhorar a saúde mental no ambiente de trabalho. Bom, vamos lá. Gente, eu ainda não sou doutora não, tá? Não encarei um doutorado ainda. Tenho muita vontade, mas, né? Então, não sou doutora ainda. Vocês já fizeram uma prática hoje, já tiveram acesso a um óleo essencial ali, que vocês conseguem utilizar ele no dia a dia, que vai diminuir a ansiedade, porque ele é um daqueles óleos que tem vários estudos científicos já sobre ele, sobre o laranja doce, que ele é um ansiolítico. Não estou dizendo, não deixe medicações de lado. Nós não substituímos, nós integramos a aromaterapia junto com os tratamentos, até o profissional cabível ali ir retirando medicamentos, desmamando, essas coisas desse tipo. Então, não substitua, tá? Mas aqui vocês já foram apresentados a uma ferramenta. Esse roll-on, ele pode ir na bolsa com vocês, e vocês utilizam ali ou realmente diariamente,
para que não aconteça aqueles picos de estresse. Não precisa esperar acontecer. A gente pode prevenir com o uso dos óleos essenciais. Aí fala assim, somente inalando? Somente inalando. Pode inalar, pode passar nos pulsos, atrás das orelhas, que ele entra na corrente sanguínea e já está ali fazendo o papel dele. Então, já é uma ferramenta. E incrementando ali a resposta, a pergunta pode ser usado várias vezes ao dia ou uma vez ao dia basta a inalação ou passar o... Pode ser usado várias vezes ao dia, porque o corpo fala. Na hora que a gente está precisando ali, vamos ouvir o nosso corpo. Estou precisando, vou usar. Nossa, sei que eu vou precisar, né? Hoje eu vou passar por um estresse, já estou indo para aquilo. Eu mesma, antes de vir falar aqui, eu fiz uso dos óleos. Né? Porque para mim é um desafio enorme também estar aqui. Então, antecipadamente também pode ser usado. Perfeito. A próxima, então, é a Andréa Ferreira Barbosa, de Jundiaí. Então, como se fala, né, desse mês, as empresas ela têm colocado vários banners. Um mês é verde, um mês é amarelo, um mês é roxo. E lá fala, precisamos falar disso. E aí a pergunta que eu fico indignada todo mês é falar para quem e falar com quem. Vejo, dentro da empresa que eu represento, que não tem com quem falar. As empresas cumprem tabela, porque o mês é roxo, porque o mês é azul, porque o mês é sei lá que cor. Penso que todo o bem-estar, seja qual ele, é importante para todos os trabalhadores. Então, dentro da empresa, eu acho que falta isso, e talvez falta da nossa parte também, como dirigente sindical, cobrar. Se você apresentou uma ação, um fato, um mês, vai falar desse mês com quem e para quem. É uma provocação, na verdade. Obrigada. Eu que agradeço. Eu penso exatamente isso. Tá, o que eu faço com o Setembro Amarelo? O que eu faço com o Outubro Rosa? O que eu faço com isso? Porque e aí, a gente entra na moda, virou modinha, as empresas dizerem, né, que estão preocupadas com isso. E é assim, ó, sinto muito, mas vocês vão ter que... Aqui vocês já receberam muitas informações. Eu acho que esses congressos, esses encontros estão aqui para isso. Vocês não serão mais as mesmas pessoas de hoje para amanhã e no ambiente de trabalho. Então, vocês vieram aqui adquirir informações. Sim, agora vocês são privilegiadas, porque vocês têm informação. Informação é tudo aquilo que a gente precisa ter para a gente poder explanar sobre o assunto. Então, outra coisa assim que eu acho que essa é a minha opinião, tá? Para a gente apresentar lá para o patrão uma forma, né, de por que falar sobre saúde mental dentro da sua empresa é importante? Porque ele vai perder funcionário e vai mexer no bolso dele. Então, é melhor ele prevenir do que remediar. É que nem a ministra Carmen Lúcia lá, né? Ela citou na quinta-feira lá, né, durante o episódio, que nós precisamos prevenir a doença para não tratar. Como que é que ela falou, Paixão, que eu até coloquei lá? Como não? Eu até escrevi isso. Prevenir. Gente, é isso aí. Estou precisando usar mais óleo essencial para memória. Tá aí outro ponto. Menopausa, memória, tá aí. Mas foi alguma coisa assim que ela citou, né? A gente prevenir para não tratar a doença. Foi algo assim. Então, esse é o caminho. A gente olhar antes de estar doente, porque depois que a pessoa já está na crise, ela já está ali com afastamento, já está trazendo prejuízo para todo mundo. Falando para ela primeiro, lógico, né? Mas na empresa, a gente vai conseguir mexer no bolso da empresa. Na hora que a gente mexe no bolso, eles vão te dar ouvido. Então, eu acho que é um dos gatilhos ali, sabe, para despertar aquele empregador ali, aquele sindicato que vai falar, vamos mexer no seu bolso, então, porque temos direitos. Próximo, Marta Maria Pereira da Silva, de São Paulo.
Bom dia a todos, né? Sou a Marta. Gostei muito, né? A gente até fica mais calma, né? E eu gostaria de saber, no seu trabalho, é uma pergunta assim pessoal, né? Após a pandemia, tivemos muitas doenças mentais, né? Tivemos medo de aproximar até de quem a gente mais amava, né? Medo de passar até a Covid mesmo para essa pessoa, né? Então a gente teve esse afastamento e com isso tivemos muitas doenças mentais, né? Então eu acho um fator muito interessante esse trabalho teu. Agora, outra pergunta, que é uma pergunta pessoal. Gostaria de saber se nesses 9 anos que você trabalha, né, faz esse trabalho, sei que é dedicado e é com muito amor, né, porque é diretamente para o próximo, né, para ajudar no próximo. Queria saber, nesses 9 anos, se você já teve a oportunidade de fazer um tratamento com uma pessoa doente, né, com alguma doença física, e também, se você teve resultado, né? Se você teve esse acompanhamento com essa pessoa, né? E se você teve também algum paciente teu, se eu posso dizer assim, né? De depressão, porque sabemos que a depressão leva ao suicídio. E sabemos também que, como você falou, né? Os jovens, né? Eu faço um trabalho voluntário com crianças, né? E já tive crianças com 10 anos que se suicidou, né? E é muito triste, né? Aí eu queria saber se você já teve esse acompanhamento com alguma pessoa, né? A gente fala de criança, o nosso coração fica mole, né? Porque a gente é mãe, né? A gente é mulher, mas a gente é mãe. Quando a gente vê uma mãe sofrendo, a gente sofre junto, né? Seja qual for a doença que a criança tenha. Então, eu queria saber se na sua vida aí particular, no seu trabalho particular, se você também já teve um acompanhamento de uma pessoa com depressão que poderia ter um suicídio e com a sua ajuda você conseguiu ajustar essa pessoa ou essa criança, esse ser, né? Essa é a minha pergunta. A gente tem que lembrar que a gente não consegue salvar o mundo, né? E a todos com isso, mesmo com essa ferramenta poderosa. Nós temos grupos, né, de estudos de aromaterapia, onde os casos são todos levantados ali. Então, é até importante isso, porque é através desses estudos que a gente consegue as comprovações. Porque é um negócio que fica só cada um com o seu pessoal. Então, cada aromaterapeuta teve uma vivência ali, teve uma experiência. E esse grupo está aí para fortalecer. É um grupo muito sério, de uma empresa muito séria aqui do Brasil, e que eles trazem muitos estudos mesmo para a gente ir muito a fundo nisso. E todos esses casos sempre são trazidos. Eu tive uma experiência, sim, com um caso de depressão, que poderia ter virado um suicídio, eu acho que sim, porque foi muito grave mesmo. Não acho que toda depressão é grave na realidade. E a pessoa falava realmente em tirar a vida. E a aromaterapia entra como complemento. Eu nunca me arrisquei a tirar medicações. Eu era contra alguns tipos de medicações, para falar a verdade mesmo, eu era contra alguns tipos de medicações que os médicos passavam, porque muitas vezes eles não ouvem, eles não sabem quem são aquelas pessoas. E aí vai lá e fala assim, tá bom, então é isso daqui que você vai tomar. E a pessoa tem que se achar no meio daquela dose do medicamento e que muitas vezes ela não tem acompanhamento, porque tudo isso é um custo, é um dinheiro que vai nisso. Então, eu acho assim que valeu muito durante esse processo dessa pessoa a escuta. Eu ouvi muito, porque a pessoa me ligava realmente no meio do período, no final do período, e chorava, e eu ficava do outro lado da linha, querendo pegar a pessoa no colo, mas eu não podia, eu não conseguia.
Então, todo o acesso que eu tinha naquele momento, e também às vezes não adianta a gente entrar com óleos essenciais, coisas assim, porque a pessoa já está muito cheia de informação e ela está num nível ali que fica meio perigoso. Mas eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi a escuta, porque a pessoa não está sozinha, a pessoa tem que se sentir acolhida, acolhida. Então eu abracei, carreguei junto comigo, eu não tomei os problemas dela para mim, embora foi um caso bem difícil, mas ela foi acolhida. E hoje ela já tirou, né, o psiquiatra, né, com outras psiquiatras bem melhores na realidade, já foi tirado algumas medicações dela, ela está naquele negócio do desmame, né, dos remédios, e junto com a aromaterapia. A aromaterapia faz parte, sim, da vida da pessoa. O Agradeço. próximo questionamento é Creuza de Oliveira, de Osasco. Bom dia. Priscila, que nem a Andrea falou, nas empresas, aí coloca outubro rosa, coloca agora setembro amarelo. As empresas, elas colocam isso só para seguir um protocolo. Para seguir um protocolo que nem a maioria, às vezes, tem CIPA. O que tem na empresa é só para mostrar lá fora que tem que estar seguindo a rodo, entendeu? Isso é a verdade. A minha pergunta é, hoje na empresa, a gente vê também os trabalhadores, eu não sei se vocês estão seguindo, que está acontecendo, que está dando umas manchas, tipo uma micose, e está dando no corpo todo do trabalhador. E assim, o trabalhador passou no médico, fez uma biópsia, e o médico falou que isso é estresse. E aí eu queria saber, além dessas manchas, tipo micose, porque fica horrível no corpo, aí ele falou que não é contagioso, não é nada, é devido ao estresse. O que a gente hoje está podendo fazer com os trabalhadores quando a gente encontra um caso desse? Tentar regular o estresse. A gente pode viver o estresse, ele faz parte do dia a dia, né? A gente ter o estresse, mas a gente tem que regular, ele não pode tomar conta da nossa vida. E é aquilo que a doutora falou, e que nós também, quando trabalhamos com essas terapias, a gente percebe muito isso. O que o corpo da pessoa está falando? Porque quando já externou, toda doença começa no emocional. Todas as doenças, câncer, tudo quanto é tipo de doença, nasce no emocional. Então, quando ela já externa a doença, que vem lá como uma feridas, a queda de cabelo, tem diversos tipos de doença. Quando ela está externando, é porque ela já não está mais aguentando. É um pedido de socorro. Então, ela tem que fazer uma regulação realmente, né? Se não quer procurar uma terapia com psicólogas, psiquiatras, essas coisas assim, que acha que não está ainda nesse nível, eu vou vender meu peixe, mas é real. Começa com uma aromaterapia que está acessível. O óleo de laranja doce, gente, não é por acaso. Ele é um dos óleos mais baratos que tem dentro da aromaterapia. Ele é um óleo que você compra acho que por R$ 25, um vidrinho que vem 200 e tralalá de gotas. E isso a gente dilui para usar. A gente dilui em óleos vegetais, né? Óleos graxos que a gente fala, não é óleo de cozinha, é óleo graxo. Pode ser óleo de oliva, desde que seja bonzinho. Então, a gente dilui ele para usar num roll-on, para usar no dia a dia, para a gente conseguir se autorregular nesse estresse, porque o estresse está ali, gente. Desde a hora que a gente sai de casa, a gente já está estressada. Uma condução, é filho, é um monte de coisa. Então, não tem como a gente terminar com isso. A última pergunta, então, para depois fazermos as considerações finais, é Joyce Leite Silva, de São Paulo. Muito obrigada por essa experiência incrível. Dentro da nossa empresa, nós trabalhamos os temas e tudo mais. Nós queremos trazer o pessoal a entender o que se trata cada tema. Então, janeiro branco, fevereiro roxo, abril azul e verde, setembro amarelo, outubro rosa. Nós tentamos trazer o colaborador para dentro disso. E, muitas das vezes, eles não parecem muito interessados. A gente queria saber como a gente pode cativar
E também eu gostaria de saber de você, como nós temos assistente social, nós temos o convênio, todo o suporte a assistente social dá com relação ao convênio, caso precise de uma terapia, caso precise passar com um psiquiatra, a gente dá um jeito. Sempre a gente está em cima disso. Eu queria saber de você, como que a gente pode começar a aplicar a aromaterapia para todos os colaboradores? É aquilo que eu falei. Não tem como falar que um óleo essencial vai agir igual para todo mundo, porque cada um vai reagir de uma forma naquele aroma, porque o aroma mexe com as nossas emoções e cada um tem a sua memória, a sua emoção guardada dentro de si. Então, o que vocês podem apresentar é a ferramenta. Existe a ferramenta aromaterapia, existe acesso, existe acessibilidade a isso, né? É um óleo que todo mundo consegue comprar. Então, agora, assim, direcionar qual o tipo de óleo, como fazer, isso tem que vir através de estudos ou através de realmente pesquisas mais sérias. Né? Até me disponibilizo realmente a tá ajudando nisso, porque é realmente, às vezes, para a pessoa que nunca ouviu falar, é um bicho de 7 cabeças. Também não é tão fácil, mas a gente não pode generalizar, não pode colocar isso daqui é ferramenta para todo mundo, vai ser bom para todo mundo. Não, porque às vezes ela vai encontrar ali, ela vai trazer alguma coisa que lembra algo e depois a gente não vai conseguir trabalhar. Então, é um acompanhamento que se tem da pessoa. Né? Parabenizo vocês levarem com seriedade, né, o janeiro, fevereiro e tudo mais, né, das cores devidas das suas lutas. E é difícil mesmo a gente engajar a galera, é difícil, mas não desistam. Vocês podem servir de exemplos também para outros sindicatos que ainda não fazem esse trabalho, porque aqui acho que a gente tem que tem que usar a união. Aqui a gente não está disputando nada com ninguém, nós estamos todas juntas para a gente melhorar algo. Então, fica essa dica só.